Meus queridos irmãos e amigos, nós estamos juntos mais uma vez para mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Queremos agradecer a Deus por essa grande e rica oportunidade que temos de poder estar examinando a Sua Palavra. Nós vamos orar pedindo a Deus a orientação para aquilo que vamos ouvir, a fim de que possamos compreender a mensagem que Ele tem inserida nessa palavra para mim e para você neste momento. Oremos. Senhor, obrigado pela graça e pela misericórdia. Obrigado, Senhor, por permitir entrarmos na Tua presença, através da oração, para falar contigo no nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Obrigado por poder abrir a Tua palavra, poder ler e poder, ó Deus, ver aquilo que o Senhor deixou escrito para nós. Que nesta mensagem o Teu Espírito esteja distribuindo a palavra que Tu quer que tenhamos na nossa vida, de acordo à necessidade de cada pessoa que está me ouvindo neste momento. Eu oro agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre no limite. Isto é, quando uma pessoa vive o momento mais difícil da vida, naquele momento quando não há mais saída, naquele momento quando não há mais luz, quando não há mais esperança, quando a última palavra foi dada, quando a última tentativa foi tomada e nada podemos fazer, é exatamente neste momento que nós consideramos como limite da nossa vida. E para falar a verdade, muitos de nós já vivemos este limite. Quem sabe estamos vivendo este limite. Entre as mensagens que nós temos pregado, nós temos mostrado que pessoas no decorrer da história bíblica passaram por momentos assim. Nós temos visto a história de Israel, um povo que foi afligido, um povo que foi humilhado por Deus para que pudesse compreender a vida como um momento de se aproximar de Deus. O sofrimento que Deus enviou, que Deus permitiu sobre a vida de Israel, como vimos aqui nas lições passadas, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram realmente levados ao extremo da vida, esses momentos não foram para exterminar, não, mas foi para educá-lo, foi para trazer para mais perto de Deus as pessoas que passavam por esses momentos difíceis. Deus nunca teve a intenção de castigar ninguém. Ele apenas trabalha para nos preparar para um momento melhor, para uma vida melhor. O que a Bíblia diz é que Deus humilhou Israel. Quer dizer, Deus fez que Israel abrisse os seus olhos espirituais e pudesse entender que a obediência e a dependência de Deus é a melhor coisa na nossa vida. Alguém já disse que quando Deus leva alguém até as águas mais profundas, não é para afogá-lo, mas para limpá-lo. Portanto, Deus está trabalhando em nós através das provações da vida. Nós vamos ver nesta mensagem mais uma pessoa que viveu o limite da vida. Este homem foi Daniel. O capítulo 6 conta essa história emocionante de Daniel. Eu quero ler o capítulo 3, versículo 16 de Daniel, que diz o seguinte: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. Eis aqui um homem que estava na cova dos leões. Sabe que às vezes nós somos tentados a pensar que quando estamos passando por aqueles momentos difíceis, que nós somos os únicos a sofrer. Já vi muitas pessoas usando essa expressão. Por que só eu passo por isto? Querido, não pense assim. Olha, se formos olhar ao nosso redor, a gente vai perceber que há pessoas que estão passando momentos extremos, limites na vida, muito pior do que o nosso. Não somos os únicos a sofrer nesse mundo. Jesus disse em João capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições. O próprio Jesus passou pelo limite da vida. Os apóstolos, todos aqueles que querem viver piamente em Cristo, disse Paulo, há de sofrer perseguição, há de sofrer limites na vida. Portanto, nós vamos ver nessa história de hoje, o homem chamado Daniel, que viveu o limite da vida. Mas, afinal de contas, quem foi Daniel?
Daniel é um profeta do Senhor, um homem que foi levado prisioneiro para Babilônia, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Nesse grupo de 4 homens da linhagem real de Israel, então foi levado Daniel, que era o principal daquele quarteto. Vivendo sob a custódia do rei Nabucodonosor, quando este morre, então é sucedido pelo rei Dario. Então, Daniel foi o homem que viveu no reinado do rei Dario. Mas um homem, segundo a Bíblia Sagrada, um homem fiel, muito fiel e obediente a Deus e aos seus princípios. Um homem que honrava a Deus acima da sua própria vida, acima de qualquer interesse. Ele queria honrar a Deus. Um homem de grande caráter, um homem de grande reputação, um homem de grande respeitabilidade na sociedade babilônica e também no reinado de Dario. Diz um pouquinho a história no capítulo 6 de Daniel. Eu vou ler de 1 ao 4, do versículo 1 ao versículo 4, porque fala um pouquinho sobre este Daniel. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. E pareceu bem ao rei Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse nenhum dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a todos esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei até pensava constituí-lo sobre o reino. O Daniel era um homem tão bom, um homem de tamanha respeitabilidade, caráter na sociedade babilônica e no reinado do rei, que ele até pensou em constituir depois como rei sobre aquela nação. Agora o verso 4 diz o seguinte: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque esse Daniel era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Era realmente um homem fantástico entre aquela sociedade corrupta. Agora veja que o mal estava sendo planejado contra Daniel. Já os presidentes, os príncipes do reinado, no jogo político, já estava procurando, como diz o dizer popular, puxar o tapete de Daniel. É acabar com essa grandeza de Daniel. O ser humano é terrível. Criaram no coração ódio contra Daniel porque ele era fiel, porque ele era justo, porque ele era um homem de grande respeitabilidade e o rei estava pensando constituí-lo como rei sobre aquela nação. Mas que mal Daniel tinha feito? O mal estava planejado. Diz o versículo 7 e o versículo 9, o seguinte, do capítulo 6, versículo 7 e versículo 9. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram promulgar um edito real, quer dizer, uma lei, uma ordem real, para confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem ou divindade, e a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Que maldade! Eles queriam a lei que proibisse qualquer homem, durante o espaço de 30 dias, orar ao Deus dos céus. Eles queriam que Daniel não orasse ao Deus do céu, conhecendo que Daniel era um homem de oração. Eles não queriam que isso acontecesse. E naquele momento, diz a palavra de Deus, que eles chegaram no rei, pediram ao rei que escrevesse um edito, que promulgasse uma lei, que qualquer que fizesse isso, a não ser o rei, cuja pessoa fosse lançada na cova dos leões. Eles estavam pensando exclusivamente em Daniel. O versículo 9 diz: por esta razão, o rei Dario assumiu ou assinou o edito e a proibição. Portanto, estava assinado a proibição de que
toda pessoa, a partir daquele momento, estava proibido, era uma determinação judicial, a proibição de Daniel poder orar diante do seu Deus. Mas Daniel era um homem de oração. Daniel, eu disse, era um homem que amava e respeitava Deus e os seus princípios acima da sua própria vida. Olha o que diz o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Observa que Daniel, acima de todo edito, acima de todo princípio, acima de toda proibição, acima de toda determinação da justiça real, da lei real, ele amava a Deus. Ele não podia deixar de fazer aquilo que ele costumava fazer antes. 3 vezes ao dia ele costumava orar, e ele continuou fazendo isto mesmo depois da proibição do rei. Isso prova de que ele era um homem extremamente fiel. Daniel realmente era obediente extremamente a Deus. Daniel foi injustiçado e injuriado sem causa. Os versículos 13 e 16, a Bíblia diz o seguinte, versículo 13, então responderam ao rei, dizendo-lhe, Daniel, que é um dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste, antes 3 vezes ao dia faz suas orações. Agora Daniel estava sendo acusado injustamente diante do rei, contradizendo, por assim dizer, aquilo que o rei havia determinado. O versículo 16, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. Daniel agora estava jogado na cova dos leões. Injustamente acusado por algo bom que ele estava fazendo. O rei Dario procedeu, ou seja, ele descobriu, ele percebeu que havia feito uma besteira, que havia cometido uma injustiça em nome da lei e da própria justiça. O versículo 14 diz que ele até fez uma breve oração por Daniel, no momento que ele joga na cova dos leões. Olha o que ele diz no versículo, o versículo 16, a parte B do verso. Ele disse, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Observa que aquele que proibia orar ao Deus dos céus, agora estava orando. Ele disse, olha, eu fiz uma besteira, eu cometi uma injustiça em nome da justiça e da lei. Este é o resultado quando nós somos dirigidos, muitas vezes, ou induzidos, muitas vezes, pela opinião alheia. Ele estava sendo levado naquele momento pelos presidentes, pelos príncipes do seu reinado, porque tinha uma questão contra Daniel, que não havia causa contra Daniel. E agora a consciência do rei estava profundamente ferida. A partir daquele momento ele se sentia um homem ferido. Os versículos 18 a 20 desse capítulo 6 vai dizer o seguinte, então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Verso 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Observa que ele estava, por assim dizer, destruído por dentro. A consciência, o juiz interno que nos acusa quando nós pecamos, quando nós erramos, estava destruindo o rei Dario naquele momento. O verso 19, verso 20, ele diz, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Mostra que ele estava realmente triste. E disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Observa que ele estava incomodado. O rei estava destruído por dentro, sabendo que havia cometido um erro grande, embora usando os direitos que lhe eram permitidos, o rei, aliás, os direitos reais
para promulgar uma lei, mas ele sabia que a lei, ou seja, o edito que ele havia assinado, era apenas um pretexto, era algo que não poderia funcionar diante da justiça de Deus. Ele sabia que Daniel era um homem justo, ele sabia que Daniel não merecia passar por um momento daqueles. Mas é claro que Deus estava trabalhando em tudo isto para glorificar o seu nome, para que o nome de Daniel fosse também engrandecido naquela sociedade. Agora, queridos irmãos e amigos, olha a resposta de Daniel ao rei quando ele pergunta: dá-se ao caso que o Deus a quem tu continuamente serve tenha tido o poder de te livrar do poder dos leões? Verso 21 e 22, Daniel responde: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido crime nenhum. Então Daniel agora afirmava, dizendo: Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu orei, o Deus por quem eu estou aqui, ele mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus pode até não nos livrar da fornalha de fogo. Deus pode até não nos livrar do rio, das águas, e nem tampouco da cova dos leões. Mas ele nos livra nessas situações. Quando estamos nestas situações, ele é especialista em nos dar livramento. No Mar Vermelho, ele esteve com o povo de Israel. Na travessia do mar, ou seja, do Rio Jordão, ele abriu as águas do Rio Jordão. Na fornalha de fogo, ele manda o próprio Jesus estar com eles ali. E agora, na cova dos leões, ele envia o seu anjo. Com certeza, Jesus estava ali para fechar a boca dos leões e não fazer dano nenhum a Daniel. Como é bom poder ouvir de alguém que teme e respeita Deus acima de qualquer determinação judicial, por mais séria que seja, Deus está acima de tudo isto. Daniel sabia que a lei que era promulgada pelo rei feria os princípios de Deus. Por isso ele não podia obedecer. Ele preferia a morte a obedecer a ordem fraudulosa do rei. Agora o rei viu a providência de Deus no versículo 23, ele viu a providência de Deus. Diz o verso 23, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O rei agora estava diante da prova viva de que Deus é o Deus da providência. É o Deus que não existe, para o qual não há limite. É o Deus para o qual não há problema difícil demais. É o Deus que salva, é o Deus que livra. Daniel era essa testemunha visível e palpável para o rei Dario naquele momento. O rei foi obrigado agora a reconhecer duas coisas fundamentais. Primeiro, foi obrigado a reconhecer que havia realmente feito uma injustiça, havia feito uma bobagem em nome da justiça, em nome da lei. Ele abusou da autoridade. O versículo 24 do capítulo 6, ele diz o seguinte: e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Querido, a Bíblia diz que aquele que cava uma cova para o seu inimigo cairá nela. Algumas pessoas tiveram essa experiência na vida, construindo uma forca para o inimigo, e eles foram enforcados na própria forca que eles construíram. Aqui os homens que cavaram a cova para os leões,
e para Daniel, eles caíram na mesma cova. Agora o rei que determinava Daniel ser lançado na cova dos leões, ele agora, usando do mesmo direito, da mesma lei, os lançava na cova dos leões. E a Bíblia diz que eles nem chegaram ao fundo da cova, os leões esmigalharam seus ossos, com todas as suas famílias. O mal, agora contra aquele que planejou o próprio mal para Daniel. A segunda coisa que o rei Dario teve que confessar, teve que entender e reconhecer, é que o Deus de Daniel é o único Deus dos céus e da terra. É o único Deus vivo e poderoso. Os versos 25 a 27 é interessante ler nas próprias palavras do rei Dario. Ele disse: então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações, línguas que moravam em toda a terra: a paz seja-vos multiplicada. E ele diz no verso 26, da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e que permanece para sempre, e o seu reino não pode ser destruído, e o seu domínio dura para todo sempre. Olha o que ele diz de Deus no versículo 27. Isso nas palavras do rei Dario. Ele disse, ele, quer dizer, Deus, salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este é o Deus que vale a pena ser obedecido, acima de qualquer pretexto, acima de qualquer determinação que tenta ferir os princípios do próprio Deus. Daniel é uma prova disto. Daniel é um exemplo para nós de cristãos, de crente verdadeiro, de crente maduro, de crente espiritual, de crente que obedece a Deus acima de tudo, ainda que custe a sua vida. Que Deus permita que nessas mensagens nós estejamos vendo algumas coisas interessantes para a nossa vida. Que Deus deve ser honrado acima de qualquer coisa, acima da nossa própria vida, e que vale a pena servir ao Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, e que Deus é o Deus que está conosco, no extremo da nossa vida. Quando nada mais podemos fazer, Deus pode fazer tudo e muito mais que tudo. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.